Você já ouviu falar sobre atendimento humanizado? Então fica até o final, porque hoje eu vou te mostrar como você pode humanizar o seu atendimento. Oi, gente! Eu sou a Michele Bastos, terapeuta corporal, sócia do Mie Bastos de Spa e criadora do Método Mie. Estou aqui com o objetivo de te ajudar a fidelizar o seu cliente no primeiro atendimento. E para isso, vamos falar hoje sobre quais ações demonstram que você está humanizando o seu atendimento. Fica até o fim que você vai ver três frases importantes para você incluir nas suas avaliações, nos seus próximos atendimentos. Uma maneira simples e prática de você mudar o assunto quando a sua cliente está com os assuntos pesados durante o atendimento. E ainda, como você pode acalmar, trazer a cliente para o momento presente antes dela começar a sua massagem. Então vamos lá. Você sabia que 68% das pessoas que não voltam para comprar um determinado serviço é porque elas não foram bem atendidas? Você sabia que 68% das pessoas que não voltam para comprar um determinado serviço é porque elas não foram bem atendidas? A humanização começou a ser falada na área da saúde, porque foi constatado que ao tratar pacientes com carinho, educação, dignidade, ele apresentava uma melhora significativa em tratamentos crônicos, como câncer, Alzheimer, depressão. Por isso entendemos que a humanização tende a melhorar, beneficiar em todas as áreas que ela seja aplicada. E hoje a gente está vivendo um momento onde, infelizmente, nos deparamos com perdas, mudança de situação econômica, mudança na vida pessoal, profissional, nas relações com os outros, o estresse de alto nível. Isso tem causado um desequilíbrio nas famílias, nas pessoas. A instabilidade no momento faz com que a gente não saiba para onde estamos indo, como será o dia de amanhã. No Brasil, uma pesquisa mostrou que a ansiedade chegou a um número de 81,9% da população. Se nós temos um número de 211,7 milhões de habitantes estimados pelo IBGE, você já parou para fazer a conta? Aproximadamente 172,9 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade. Vamos imaginar que no Brasil temos regularizado e aptos a trabalhar com terapias corporais em torno de 900 milhões de pessoas, o que já seria um número enorme. Mas hoje eu não tenho como saber e estimar esse número ao certo. Mas enfim, vamos supor, tá, gente? 900 milhões de massoterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas que podem atender 172,9 milhões de pessoas com ansiedade. Nós teríamos uma média de 192 milhões de clientes por terapeuta corporal ou massoterapeuta, enfim. Não daríamos conta de atender a todos. Isso é tudo só uma suposição, tá, gente? Só para vocês mensurarem, ter uma ideia, visualizar como o nosso mercado hoje está carente, precisando de mais humanização nos atendimentos. Um cliente que está em crise de ansiedade tende a ter fortes dores corporais, por estar sempre com os músculos contraídos, preocupado, com alto nível de estresse. Ou seja, um paciente com ansiedade pode procurar um tratamento com massagem para aliviar essas dores corporais, para aliviar essas dores de cabeça, trazendo um relaxamento instantâneo depois da massagem. Ele pode melhorar também o sono do cliente, então ajuda ele a dormir melhor, a ter uma noite de sono prolongada, deixando de acordar no meio da madrugada. Dito isso, eu vou contar aqui uma história para vocês. Uma história que reflete exatamente uma frase que diz que a cliente compra o que ela quer e nós entregamos o que ela precisa. Nesse caso, eu vou contar aqui um exemplo de como humanizar um atendimento. É uma cliente que chegou no meu day spa querendo fazer uma drenagem, porque ela precisava relaxar e aí falou que logo de cara ela ia aproveitar para acelerar o metabolismo. Gente, sério, foi bem isso que eu ouvi. A cliente chegou no spa, preencheu a ficha de anamnese, a gente conversou um pouquinho e aí ela me contou as dificuldades dela só com 3 perguntas que eu fiz. Primeira pergunta: o que é mais importante para você nessa sessão?
E aí ela falou assim: ah, sem sombra de dúvida, preciso relaxar, eu não durmo bem há dias, eu tenho tomado antidepressivo, remédio para insônia. E aí eu fiz a segunda pergunta: como você espera sair daqui hoje? Flutuando. Eu quero esquecer dos problemas. E aí eu fiz a terceira pergunta: e como você vai saber que você atingiu esse resultado? Se eu conseguir relaxar, com certeza eu vou dormir. Eu não sei nem há quanto tempo eu não tiro um cochilo à tarde. Eu acho que desde que começou essa pandemia. Vocês percebem que ela já me falou o que ela está passando e qual é a necessidade dela? Adianta eu fazer a drenagem que ela me pediu? Será que ela vai sair de lá satisfeita? Ela comprou o que ela queria e eu entreguei o que ela precisava, que era relaxar. Sugeri uma outra massagem, expliquei o porquê da sugestão, quais eram os benefícios e a probabilidade de alcançar o que ela tanto queria, que era mudar de área, esquecer os problemas, tirar o cochilo. E adivinha só, gente? Ela dormiu durante a sessão, saiu de lá realmente flutuando, como ela me pediu. E essa foi a minha satisfação. Nunca o sono de uma paciente me deixou tão feliz. Você pode ouvir por aí pessoas dizendo que você precisa seguir à risca um protocolo e que você tem que fazer o que a cliente quer. Eu acredito em processos, eu acho que eles são importantes. Mas eu tenho comigo que a cliente não estudou o que eu estudei. E se ela veio até mim é justamente para que eu ajude ela no que ela não consegue resolver sozinha. Então não existe a possibilidade de eu direcionar ela sem conversar, sem ouvir o que ela precisa. E isso é extremamente necessário. E não vem escrito em lugar nenhum, em nenhuma ficha de anamnese. Quando você vai no médico, um neurologista, por exemplo, tá? Você fala para ele: ai, doutor, eu tô com dor de cabeça, eu acho que pode ser minha vista, eu fico muito tempo na frente do computador, eu preciso de óculos, eu vou procurar um oftalmologista. Tchau, doutor, obrigada, já me ajudou muito por você me receber. É assim que funciona uma consulta médica? Não é, né, gente? O médico ouve a sua queixa, ele pode pedir exames, ele pode passar medicamentos, ele pode até orientar outro especialista, mas é ele quem vai determinar a maneira de como vai chegar no seu objetivo. E nesse exemplo, era acabar com a dor de cabeça da paciente dele. Nós, terapeutas corporais, fisioterapeutas, massoterapeutas, não somos médicos. Nem de longe passou isso pela minha cabeça. Mas nós temos o conhecimento necessário para orientar a cliente para que ela alcance o objetivo que ela quer, que é relaxar. E neste caso era um bem-estar, era dormir, enfim. O caminho ou a forma que ela vai atingir o relaxamento somos nós quem sabemos. Mas se a gente não conversar com ela para saber exatamente o que ela deseja, talvez a minha cliente teria saído de lá com a drenagem que ela pediu. Então é importante focar na necessidade da cliente para que você possa humanizar o atendimento. Daí sim a satisfação da sua cliente vai ser garantida. Agora, você precisa tomar cuidado se isso já aconteceu com você. E aí você comenta aqui com a gente para a gente ficar sabendo disso. Você já se perdeu na conversa com a sua cliente? Falou da sua vida da sua família, da família dela, dos vizinhos e extrapolou nos assuntos e não conseguiu saber nada de qual era a melhor forma para ajudar ela? Fique em paz. Isso também aconteceu aqui. A conversa foi longe, a cliente virou minha amiga, nós falamos por mensagens, lembramos uma da outra, mas ela só vem aqui se atender, se tratar quando ela precisa muito. E me trai com a concorrência sem dor no coração. E eu já sofri muito com isso já me incomodou muito, mas hoje eu aprendi errando. E eu não quero que vocês passem por isso, né? Porque existe uma linha muito tênue entre as perguntas certas e essas conversas aleatórias que geram outras coisas que não é o que a gente precisa para o atendimento. Em geral, quando a gente entra numa pergunta emocional, podem vir vários assuntos, como por exemplo, assuntos religiosos, políticos, familiares. O que não pode é você cair na conversa e começar a colocar a sua opinião sobre tudo, prolongar as conversas que são dolorosas para aquela cliente ou que pode gerar um estresse. Se você conversar com a cliente sobre assuntos dolorosos antes da sessão, durante a avaliação da anamnese, por exemplo,
certifique-se de que você encerrou esse assunto antes de levar ela para a maca. Uma opção é falar assim: olha, agora você pode aproveitar a sua sessão, eu vou cuidar de você, fique em paz que eu vou te ajudar, agora você vai relaxar, vai esquecer um pouquinho dos problemas, vem que eu vou te ajudar, vamos para a maca. Você já encerrou o assunto. Dali em diante é um assunto novo. Suavemente você disse que vai cuidar dela, que aquele tempo é para ela se cuidar, se acalmar, relaxar. Ou se for uma massagem estética, né? O autocuidado também ajuda a melhorar o nosso humor, a ficar bem consigo mesma, né? Então você pode conduzir dessa maneira para ajudar a reduzir e diminuir esse assunto antes dela deitar na maca, fechado? Assuntos polêmicos ou muito pessoais pode gerar um desconforto para a cliente durante a sessão, pode ativar memórias ruins, impedem que ela relaxe definitivamente. E esse não é o seu objetivo. Ela precisa sentir cada toque, liberar o corpo, não deixar o corpo rígido, se concentrar em tudo que você está oferecendo para ela naquele momento. Essa é uma super dica. Fique atenta ao que você fala para sua cliente. Qual tipo de conversa você tem com ela durante os seus atendimentos? Ela pode desabafar sobre tudo com você, mas nós somos apenas ouvintes. Mais uma dica para você, uma maneira de te ajudar com a sua cliente, fazer com que ela entre no clima da massagem, do relaxamento, principalmente as que chegam e não saem do celular, estão super agitadas. Depois que ela está deitada na maca, você pode pedir para ela respirar fundo 3 vezes, lento e profundamente. Você pode até fazer com ela. Depois você pede para ela pensar durante a sessão em algo que vai deixar ela feliz, algo que seja importante, que faça com que ela se sinta bem, algo que pode ajudar ela a relaxar. Se for uma pessoa extremamente agitada, faz tudo isso e depois pede para ela desligar o celular, se possível, gente, porque existem clientes que têm filhos em casa, precisam estar em contato com esses filhos, ou tem alguém no hospital, está esperando um retorno, precisa estar disponível. Então você precisa saber quando você pode solicitar isso para sua cliente. Mas enfim, e aí você pede para ela deixar também o celular no balcão, na bolsa, para que ela entre no clima do ambiente. Faz isso aí e me conta aqui. Eu quero saber como foi a resposta da sua cliente. Se você conseguiu acalmá-la e trazer ela para a sessão naquele momento. Com essas preocupações a gente vai seguir, não tem como mudar. A gente tem cada dia mais clientes com fortes dores nos ombros, no pescoço, dores de cabeça, depressão, síndrome do pânico, insônia. Essas são as mais comuns que a gente recebe diariamente no nosso Day Spa. E são sintomas que podem sim estar em pessoas com ansiedade também. Você também recebe clientes aí no seu espaço, no seu consultório, na sua clínica com essas dores para serem tratadas? Se você recebe, você sabe do que eu estou falando. Aí está uma oportunidade de você, terapeuta corporal, aprender a humanizar o seu atendimento. Chega de tratar o seu cliente como se ele fosse só um cartão de crédito ou como se ele fosse só 1 hora de cabine. Não, 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 não. Você precisa trazer a humanização para o seu atendimento, o quanto antes. Se você já faz isso, olha, você está de parabéns, você está no caminho certo. Humanizar o seu atendimento não é modinha, não é protocolo, não é só um roteiro. É aprender a olhar o outro de dentro para fora, saber ouvir mais do que falar. O quanto mais você se preparar para humanizar, para olhar o seu cliente dentro dos 3 pilares, que é o corpo, a mente e as emoções, mais você vai fidelizar o seu cliente. Esses 3 pilares são os que nos sustentam, que mantêm o nosso equilíbrio. O nosso corpo mostra, ele dá sinais de que algo não está normal, não está equilibrado. E como fazer uma drenagem no corpo e não fazer como fazer uma drenagem no corpo e não fazer nas mãos, por exemplo. Você faz uma massagem modeladora só no abdômen e não faz nas outras partes do corpo. Nós somos seres completos e precisamos tratar o nosso cliente dessa forma, olhando na sua integralidade. Se você quer ter um diferencial, se você quer trazer a humanização para o seu trabalho, você precisa mostrar para o seu cliente que a qualidade de vida vem com o equilíbrio dessa tríade, corpo, mente e as emoções.
sendo que o nosso corpo é feito para a gente se mexer, para a gente estar em movimento, e uma boa parte da população tem uma vida sedentária, cada vez mais voltado para menos movimentos, gerando alguns problemas que já são conhecidos aí, como a hipertensão, obesidade, aumento de colesterol, até a famosa ansiedade. Já a nossa mente, ela precisa ser desacelerada, trazida para o presente, fazer uma faxina, limpar a mente para que ela possa desempenhar o seu melhor no dia a dia. E o nosso dia a dia vem exigindo altos níveis de performance, excesso de informação por alteração de processo constante, relações pessoais que já estão digitalizadas, enfim, tudo dá indício para uma mente desestabilizada. E tem também as emoções, que é o pilar menos lembrado, talvez por ser abstrato, por ser mais difícil de ser explicado, mas as emoções são extremamente importantes para a nossa vida. Elas estão ligadas aos nossos pensamentos, às crenças, às emoções vividas pelo nosso subconsciente e que geram fatores emocionais que podem sim afetar ou desestabilizar o ser humano. Diante do cenário que a gente está vivendo, são raras as pessoas que encontram esse equilíbrio. Existe uma busca gigantesca de pessoas que querem aliviar a dor física sem saber que elas são decorrentes de dores emocionais. Mas daí eu me pergunto aqui, você terapeuta corporal aí, sabe quais são as dores emocionais do seu cliente que podem gerar dores físicas? A ansiedade é uma delas, já falamos dela aqui no começo sobre isso. O seu cliente vai gostar de você porque você o ajudou por completo, porque você promoveu um bem-estar na tríade dele, não só no físico. O cliente pode e deve gostar de você, das suas mãos, do seu atendimento na maca, mas ele deve voltar por opção, porque ele realmente não vive sem o seu toque e tudo que você vai aprender aqui para oferecer para ele. E não porque ele vive com dores semana sim, semana não. Se o seu cliente relata a mesma dor que ele estava sentindo há meses atrás quando ele chegou até você, tem algo errado aí. Por isso, esse é o momento certo para você buscar desenvolver a humanização do seu atendimento. Porque a gente tem muitas pessoas que precisam dessa ajuda, deste cuidado, e a gente pode fazer isso. Mas é impossível falar de humanização, ouvir mais o cliente, respeitar as decisões do cliente, sugerir outras opções além do que ele gostaria, sem falar de empatia. Para você entender o seu cliente, você precisa se colocar no lugar do cliente. Pensar como cliente, entender o que ele precisa, não simplesmente vender a sua sessão. Demonstrar que você tem boas ações com o seu cliente, geralmente imaginar uma ligação entre o seu cliente e uma pessoa que você gosta, por exemplo, se você vai atender uma pessoa idosa, uma senhora, imagina que essa senhora pode ser sua avó, imagina você cuidando da sua avó. Isso vai facilitar que você gere uma empatia naquele momento. Também vai te ajudar a ser mais natural, menos robô, menos previsível. Porque ao olhar para aquela pessoa, você quer acolher, você quer melhorar os sintomas dela. Assim como você gostaria de fazer com a sua avó ou com a pessoa que você ama, que você imaginou naquele momento. Quando nós vivemos o que nós estamos mostrando para a cliente, as coisas ficam mais fáceis de se praticar. E se você tem dificuldade de criar empatia, comece a treinar assim no seu dia a dia. Em qualquer processo que você tenha que lidar com uma outra pessoa, eu tenho certeza que aos poucos você vai estar olhando para a sua cliente com empatia sem nem precisar vincular a imagem dela a uma pessoa que você ama. E isso vai te trazer a naturalidade nos seus atendimentos. A empatia acaba desenvolvendo outras emoções na gente. Você passa a ser mais generoso, a ter ações mais generosas. Você quer devolver um pouco em forma de agradecimento por aquele momento que a cliente passou com você, ou por ela ter escolhido você para cuidar dela. É claro que tudo isso também pode ser direcionado para o seu trabalho. E é claro que toda essa generosidade também pode ser direcionada para o seu trabalho. Você pode dar um brinde, um mimo, alguma coisa que agrade ela, que demonstre o quanto você é grato. Ou até mesmo deixar explícito o quanto você está grata para ela.
por ela ter passado um dia com você, por ela ter te escolhido, né? Acolhendo ela sempre com um sorriso também demonstra generosidade, né? Está sempre disposta a ajudar ela quando ela precisar. Hoje em dia o mundo está muito carente de boas ações. Tudo que você puder fazer será bem visto e lembrado pela sua cliente. Uma coisa tão simples, é uma coisa tão simples, mas que pode sim ser vista como um diferencial nos seus atendimentos, que é essa generosidade, é esse carinho, esse acolhimento na hora de atender a sua cliente. E com uma nova visão, vocês terão novas ações e tudo aqui em um único lugar. Gratidão, eu conto com vocês e vocês podem contar comigo.